E aí pessoal, tudo bem? Sou Magno Borgo e hoje vou fazer um teste aqui de Smart Roto. Acabaram de lançar oficialmente, já fazia algum tempo aí que eles estavam desenvolvendo, pelo menos uns 6 meses aí já tinha um alpha e agora saiu. E aí, será que é tudo isso? Será que vai resolver aí nossos problemas? Eu peguei um trial aqui para fazer o teste e vamos ver aí o que sai, né? Então, após instalar e ativar a licença, etc, etc, quando você tiver um Node roto aqui, você vai ter a aba de Smart Roto, e aí você começa a fazer keyframes, né? Então, basicamente, ele vai animar os teus shapes para você. É interessante porque você mantém a roto com shapes ainda, né? Agora, vamos ver como é que ele se comporta, né? Eu peguei até essa cena aqui, é uma cena... Eu sempre uso ela aqui. É uma cena interessante porque ela tem bastante motion blur, né? Tem outros desafios também. Então eu acho, vamos fazer um teste aqui nela. Então uma coisa que ele não foge, que você não foge de fazer é desenhar. Tá? Então eu fiz aqui, eles recomendam você quebrar os shapes em vários pedaços menores. Então diz que a probabilidade de sucesso é maior. Aqui, por exemplo, com certeza daria para quebrar mais, mas eu quero fazer alguns testes aqui, só para a gente ver como é que ele se comporta. Então, a ideia aqui é que você, depois que você faz o primeiro desenho, né, num lugar qualquer, você pode avançar para um outro frame e pressionar esse botão aqui para ele fazer a posição daquele frame. Então, nesse caso aqui, a gente tem que ficar com keyframe cian, né, não é diferente desse azul aqui. A gente sabe que é um keyframe do Smart Roto. Aqui eu estava só com um shape selecionado, então ele fez só daquele shape. Se eu não tiver nada selecionado, ele faz de todos os shapes. Então, assim, a resposta dele assim, demora alguns segundos, né? Pelo que eu vi na instalação ali, ele é como se fosse um Category, né? Ele é tipo um Category com uma interface, então ele efetivamente deve estar rodando na GPU. E à medida que você faz o teu próximo keyframe, você pode mandar ele ir voltando, né? Então você tem os atalhos aqui, ó. X e C para ir para o próximo, para o keyframe anterior. Vou fazer um X aqui, vamos ver o que vai dar. Por enquanto, achei interessante. Vamos ver se eu faço um aqui. Até agora achei interessante. Você pode também, entre dois frames, né, eu posso vir aqui nesse frame e fazer a minha outra versão desse frame aqui. Né, em vez de eu ir avançando assim progressivamente, eu posso vir aqui e pegar meus shapes e fazer um reposicionamento e falar para ele, ó, interpole desse, né, ou dessa posição que eu estou aqui, para aquela. E claro que, né, aqui se estiver errado, ele vai encaixar errado. Então eu posso tentar fazer aqui, eu vou tentar fazer um aqui nessa posição. Algumas coisas eles perdeu aqui, porque realmente tem coisas que estão saindo, né? Por exemplo, esse shape aqui, esse dedo aqui, ele está saindo ali para trás, então provavelmente ele não sabe o que fazer. Mas eu poderia pegar aqui, por exemplo, e tentar dar uma enganada aqui e fazer assim, ó, desse frame até aquele, para ele ir fazendo até aquele shape sumir. Então nesse caso aqui eu vou trabalhar com ele de uma forma individual aqui. Esse aqui também, de repente eu posso ir avançando. Realmente ele não está, tipo assim, ele só está mudando o que foi feito nos ajustes manuais, então a qualquer momento você pode vir aqui e dar uma arrumada e tal. Então, olha, eu tô achando a resposta dele bem legal aqui. Né? Agora, vamos ver se eu vou avançando ele aqui. Tem algum modo de... Vou fazer um working range aqui, vamos ver o que acontece. Eu vou soltar aqui e vou fazer o working range, né, e deixar ele carregar. Deixar ele tentar fazer geral aqui. Né? Então ele está indo aqui, ó, do frame 39 que eu estava até o final. Vamos ver o que vai dar isso aí. Vou dar um stop aqui, que eu estou achando que ele está se perdendo. Então, vamos ver aqui. Até que está indo bem. Ele está, tipo assim, no motion blur aqui, ele tá dando uma perdida, né? Tá meio que se perdendo um pouco. Então... Não tem o user keys, né? Vou mandar fazer esse shape individualmente aqui para testar.
Vou fazer um range aqui. Aqui ele já está se perdendo completamente. Tipo, tem alguns momentos ali que ele foi indo bem. Aqui ele se perdeu, ó, deu um movimento muito rápido, né? Acho que nas áreas, é como esperado, assim, nas áreas de motion blur, ele se perdeu bastante. Vamos ver se eu consigo dar um ajuste aqui. E se ele faz o próximo. Então, achei bem interessante mesmo. Achei que tem o potencial de ajudar muito aí a fazer as outras. Agora, tô curioso para saber como é que ele vai se comportar. Vou fazer uma outra roto aqui. Como ele vai se comportar, por exemplo, se eu fizer uma roto dos olhos e a mão entrar em cima. O que vai acontecer com isso? Talvez tenha o potencial de substituir finalmente o tracking planar do Nuke, que é muito ruim. E, bom, vamos ver o que acontece aqui. Fiz esse shape aqui e vou mandar ele fazer o roto range aqui, que é do começo até o fim. Bom, aqui ele se perdeu. Né? Aqui ele podia ter, né, fechado o olho, né? Não sei até que ponto, assim, uma coisa que não dá para perceber é, será que ele usa planar, será que ele usa vetores, será que é uma combinação de tudo, né? Tipo, aqui eu teria que dar uma ajustada, né? Falar, ah não, aqui a roto, teria que fazer meu ajuste aqui do olho fechando. Bom, aqui ele se perdeu completamente. Né? E aqui, de repente eu vou achar um frame aqui que dê pra fazer alguma coisa que nos ajude a... E de repente, vamos pegar o último frame aqui que tá bom. O que a gente pode fazer é transformar, né, um keyframe num frame do usuário. Daí mandar interpolar até o próximo keyframe do usuário, que é esse botão aqui. Vamos ver o que ele faz. Daqui, vamos fazer um para trás aqui. Aqui teria que fazer alguns ajustes. Mas está se comportando assim, sabendo que tem coisa em cima acontecendo, eu estou achando que está se comportando melhor até do que eu esperava. Bom, vou mandar fazer o range aqui desse 1054 para frente. Vamos ver o que acontece agora. Vamos cancelar aqui. Estou achando bem legal. Até o que eu vi até agora, achei bem legal. Bom, vamos testar uma coisa mais ousada aqui. Vamos ver como é que isso funcionaria, tipo, seguindo uma ideia de um planar tracking, alguma coisa assim. Vamos ver. Não deu aquela qualidade de um tracking planar. Então, vamos ver, ó, em play aqui, até que segurou bem, hein? Aqui ficou relativamente quase na mesma posição, né? Aqui em cima não tinha muito no que se agarrar, né? Então se perdeu. É claro que eu estou fazendo testes mais extremos, né? Eu estou querendo ver o que ele é capaz de fazer. Então ele tem que dar uma sambada, assim, com certeza. Tipo, esses dois pontos aqui de baixo funcionaram bem. De repente, claro, eu posso mudar a minha estratégia aqui. Não chega a ter a mesma qualidade no tracking planar, ele treme bastante. Mas eu acho que tem um potencial, né? Essa é só uma primeira versão, de repente os caras, como usa AI, né? De repente, com o passar do tempo, eles podem refinar melhor, né? E que saia alguma coisa mais refinada. Vamos fazer um outro experimento aqui. Aqui a parte da deformação aqui já não deu bom. Né? A hora que entrou motion blur aqui, outras coisas acontecendo, ele já meio que deu uma perdida. Né?
Então teria que fazer um frame do usuário, mas eu acho que assim, de repente fazendo, né, os keyframes do usuário e dando uma orientada melhor para ele, né, e daí a gente vem aqui, né, o que acontece é que o keyframe do usuário vira uma coisa única, né, e os keyframes dele tipo continuam valendo. Então talvez seria legal eu pegar aqui esse keyframe aqui, que de repente está bom ainda, marcar um keyframe do usuário e mandar ele fazer até o próximo keyframe do usuário. Vamos ver se o resultado, né, da interpolação entre as duas coisas com o alvo melhora. Uma coisa que talvez não, né, não esteja, né, sendo considerado aqui é, por exemplo, às vezes você sente a necessidade de colocar mais pontos, né, no teu shape. E aí, né? Como é que ficaria isso? Como é que fica a interpolação desse ponto, né? Tipo, isso é uma coisa que às vezes é problemática no Nuke, de fazer arroto, porque você adicionando novos pontos, né? Às vezes você cria um problema. Tá? Vamos mandar ele fazer o restante até o final ali. Vamos ver o que vai dar essa deformação aqui. Isso aqui já virou uma paçoca, né? Tipo assim, né, se você for ajustando e tal, acho que assim, não vai remover todo o trabalho, né, requer uma nova forma de trabalhar, que você tem que se acostumar. Aqui provavelmente ele vai funcionar bem, né, porque aqui já não tem tanto movimento, né, é um movimento um pouco mais sutil, mas o que dá pra ver é que na hora do motion blur ele se dá uma perdida. Então ele precisa um pouco de guiar as coisas um pouco melhor. Mas assim, confesso que para uma solução que anima shapes que não existe no mercado, porque não tem nada que faça isso, tirando, né, aquele tipo o Roto Fury que, né, eu fiz e ajuda você a fazer, mas de certa forma você tem keyframes em todos os frames e isso é um problema. Eu acho que a forma como foi implementado aqui está funcionando bem legal, porque a qualquer momento se eu tiver que fazer um ajuste, eu venho aqui, ajusto, crio um keyframe do usuário, né, e mando ele refazer entre os intervalos. Eu acho que vai funcionar muito bem, né, ó. Só que a hora que você refaz e ajusta o keyframe do usuário, você tem que refazer o tracking automático entre os keyframes. Então é uma coisa de pegar a manha aqui, mas eu acho que tem um bom potencial. Diria que estou impressionado com a qualidade. Não acho que vai resolver 100%, né? Não vai, mas eu acho que adianta muito o trabalho. Vou testar mais e volto com novidades no futuro. Um abraço.